Milionário. Ouviu seu filho desabafar sobre a mãe. Com a faxineira. O que ele não sabia o paralisou. Emílio de Sá ficou completamente imóvel ao ouvir algo que jamais imaginou sair da boca do próprio filho. Murilo, deitado na cama com o olhar cansado, revelava, com a sinceridade pura de uma criança, um desabafo que atravessou o coração do milionário como um raio. Eu queria que a mamãe fosse igual a Selene. A frase, dita quase como um sussurro, fez Emílio olhar imediatamente para a faxineira. Ele estava assustado, confuso, sem saber se tinha entendido certo. Selene, ajoelhada ao lado da cama, ainda segurando a mão do menino com as luvas amarelas de limpeza, engoliu em seco. Seus olhos marejados revelavam a mistura de emoção, carinho e constrangimento. Com a voz baixa e calma, respondeu apenas como alguém que conhece a dor e a carência de um lar. Seu Murilo só precisa de cuidado, senhor Emílio. Nada além disso. Eu só estou aqui tentando ajudar. Enquanto o milionário observava a cena, algo dentro dele começou a se desmanchar. Não era só sobre o que Murilo havia dito. Era sobre o gesto, o toque, a ternura que Selene oferecia a seu filho, algo que o dinheiro nunca pôde comprar. Aquela imagem, o menino vulnerável, a faxineira ajoelhada ao seu lado e ele próprio parado à porta sem saber o que fazer, o paralisou. Pela primeira vez, Emílio percebeu que talvez estivesse ausente dos momentos mais importantes. E naquele silêncio cheio de emoção, começava uma história que transformaria os três para sempre. O sucesso vira prisão e a gente só enxerga o vazio por trás da fachada. Mas lembra, o amor verdadeiro não precisa de status. Ele aparece nos gestos mais simples. Hoje, nessa história, uma frase de criança vai abalar as estruturas de uma mansão inteira. Se você já se perguntou se está sendo o pai ou a mãe que seu filho realmente precisa, fica comigo até o fim. A mansão do Sá ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais nobre da cidade. Portões altos de ferro forjado separavam aquele mundo de luxo da realidade lá fora. Jardins impecáveis desenhados por paisagistas europeus, fontes de mármore que espelhavam o céu e uma fachada imponente que impressionava qualquer visitante. Por dentro, corredores extensos de mármore Carrara ecoavam os passos apressados de Emílio de Sá, um homem de 42 anos que transformara uma pequena empresa familiar numa gigante do agronegócio. Emílio acordava todas as manhãs às 5h30, checava o celular antes mesmo de sair da cama e já saía de casa pensando nos contratos que fecharia naquele dia. Aos olhos do mundo, ele tinha tudo. Uma fortuna avaliada em dezenas de milhões, reconhecimento internacional no setor do agronegócio, uma esposa lindíssima que frequentava as capas das revistas sociais e um filho de 8 anos estudando na escola mais cara da cidade. Mas naquela tarde de quinta-feira, enquanto subia as escadas em direção ao quarto de Murilo, algo pesava diferente no ar da casa. O dia havia começado de forma inusitada. Emílio chegara mais cedo do escritório porque recebera uma ligação inesperada da escola. O professor de Murilo relatara com preocupação que o menino estava disperso demais durante as aulas, que parecia ausente mesmo quando estava presente e que talvez precisasse de mais atenção em casa. A palavra atenção martelou na mente de Emílio durante todo o trajeto de volta. Ele sempre se orgulhara de prover o melhor para a família. Murilo estudava na escola particular mais conceituada da região, tinha professores particulares para reforço escolar, praticava tênis num clube de elite, falava inglês fluentemente e possuía brinquedos que a maioria das crianças só via em vitrines. O que mais um menino de 8 anos poderia querer? Emílio se convencera de que ser bom pai significava garantir que o filho tivesse oportunidades que ele mesmo nunca teve. A casa estava silenciosa quando ele entrou. Patrícia havia saído para uma de suas longas sessões no spa, que incluíam massagens, tratamentos faciais e encontros sociais que duravam a tarde inteira. Era quinta-feira, o que significava que ela só voltaria no final da noite, após o jantar com as amigas do círculo social. Emílio subiu as escadas de mármore, seus sapatos de couro italiano ecoando no vazio, e se dirigiu ao quarto do filho.
Quando se aproximou da porta do quarto de Murilo, ouviu vozes baixas conversando. Uma delas era inconfundivelmente a de Murilo. Ele reconheceria aquela vozinha em qualquer lugar. Mas a outra voz o intrigou. Era suave, paciente, carregada de uma ternura que ele não ouvia há muito tempo. O sotaque era simples, revelando origem humilde, mas a entonação tinha algo de maternal que o tocou de forma inexplicável. Emílio franziu a testa, confuso. Patrícia não estava em casa. A governanta havia saído para fazer compras. Quem estaria ali conversando com seu filho com tanta proximidade? Ele empurrou a porta do quarto devagar, sem fazer ruído, e viu uma cena que o deixou completamente perplexo. Murilo estava deitado na cama, mas não dormindo como normalmente fazia naquele horário. O menino conversava animadamente com Selene, a faxineira que trabalhava na casa há quase 2 anos. Ela estava ajoelhada ao lado da cama, ainda usando as luvas amarelas de limpeza, mas suas mãos seguravam um livro infantil com capa colorida. A voz de Selene era envolvente, cheia de expressões e entonações diferentes, enquanto contava uma história sobre um dragão que protegia crianças perdidas na floresta. Emílio nunca a tinha ouvido falar tanto assim. No dia a dia, ela era sempre respeitosa, discreta, quase invisível. Fazia seu trabalho em silêncio, cumprimentava educadamente e desaparecia pelos corredores da casa sem chamar atenção. Mas ali, naquele momento íntimo, Selene era uma pessoa completamente diferente. Seus olhos brilhavam enquanto dava vida aos personagens da história. Suas mãos gesticulavam delicadamente, criando sombras na parede que ilustravam a narrativa. E Murilo estava completamente absorto, fazendo perguntas, rindo baixinho, reagindo a cada reviravolta da história como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Selene, você acha que o dragão da história tem filhos? Perguntou Murilo com aquela curiosidade pura que apenas as crianças possuem. Acho que sim, meu anjo, respondeu ela, ajustando o travesseiro atrás da cabeça do menino com um cuidado que Emílio reconheceu como genuinamente maternal. E aposto que ele cuida bem deles, protege do perigo, conversa com eles sobre o mundo, ensina sobre as coisas importantes da vida. Foi nesse momento que Murilo disse algo que fez o mundo de Emílio parar completamente. Eu queria que a mamãe fosse igual a Selene. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Emílio sentiu o sangue gelar nas veias, como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras do filho ecoaram na sua mente, carregadas de uma honestidade brutal que apenas as crianças são capazes de expressar. Selene ficou visivelmente constrangida. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não soltou a mão do menino. Com uma delicadeza que impressionou até mesmo Emílio, que observava a cena da porta, ela respondeu com a voz embargada. Seu Murilo só precisa de cuidado, senhor Emílio. Nada além disso. Eu só estou aqui tentando ajudar. Só então Emílio percebeu que ela havia notado sua presença. Selene não demonstrou pânico ou medo de ter sido descoberta numa situação que poderia ser mal interpretada. Em vez disso, havia em seus olhos uma mistura de dignidade e preocupação genuína com Murilo. Emílio não conseguia se mexer. Estava pregado no batente da porta, processando o que acabara de presenciar. Ali estava seu filho, o menino que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, revelando uma carência profunda que Emílio jamais imaginara que existisse. Ali estava uma mulher simples, sem formação acadêmica superior, sem conta bancária expressiva, oferecendo a Murilo exatamente aquilo que o menino mais precisava: presença emocional genuína. Não era apenas presença física. Murilo tinha isso o tempo todo, com babás, professores particulares, funcionários da casa. Era presença emocional, alguém que realmente parava o mundo por alguns minutos para escutar o que ele tinha a dizer, para responder suas perguntas com paciência, para olhar nos seus olhos e enxergar uma pessoa completa ali dentro. Papai! Murilo finalmente o viu parado na porta, e seus olhos brilharam com uma alegria que Emílio não via há tempos. Selene estava me contando a história do dragão protetor. Você quer ouvir também?
É muito legal, ele salva as crianças que se perdem na floresta. A empolgação do filho ao vê-lo deveria ter sido motivo de alegria. Em vez disso, Emílio sentiu uma vergonha profunda se espalhando pelo peito. Quando fora a última vez que se sentara na cama de Murilo para ouvir uma história? Quando fora a última vez que realmente conversara com o menino sobre algo além das notas escolares, dos compromissos da agenda ou das regras de comportamento? Começou Emílio, tentando organizar os pensamentos em meio à confusão de emoções. Preciso conversar com você, Selene. No meu escritório. Selene beijou a testa de Murilo com um carinho que partiu o coração de Emílio. Era um gesto tão natural, tão espontâneo, que deixava claro como aquela conexão havia se desenvolvido ao longo do tempo. Amanhã a gente termina na história. Tá bom, meu anjo? Sussurrou ela. Murilo assentiu, mas Emílio notou uma tristeza sutil passando pelo rosto do filho. Era como se Murilo já soubesse, com aquela intuição que as crianças têm, que aquele momento especial provavelmente não se repetiria. Que os adultos tinham uma forma peculiar de complicar as coisas simples e belas da vida. No escritório, Emílio fechou a porta e ficou de costas para Selene por alguns segundos, tentando organizar a tempestade de pensamentos na sua cabeça. Ele era um homem acostumado a resolver problemas complexos com contratos milionários, negociações internacionais, estratégias de mercado. Mas como resolver um problema que ele mesmo criara sem perceber? Como consertar algo que estava quebrado há tanto tempo que ele se esquecera de como era quando funcionava? A resolução chegava, mas custaria tudo o que ele achava que sabia sobre paternidade. Selene, disse ele finalmente, virando-se para encará-la. Eu não entendo o que aconteceu ali em cima. Ela manteve a postura respeitosa que sempre caracterizara seu comportamento na casa. Mas havia algo diferente agora. Não era submissão, era dignidade. Selene não estava se desculpando por ter cuidado de Murilo. Estava apenas explicando. Senhor Emílio, eu estava limpando o quarto do Murilo quando ele começou a conversar comigo. Ele parecia triste, meio perdido. Perguntou se eu tinha filhos, se eu sabia histórias. Eu apenas escutei. E quando vi que ele queria conversar mais, eu parei o que estava fazendo e dei atenção para ele. Apenas escutou, repetiu Emílio, como se testasse o peso daquelas palavras simples. E o que mais meu filho te disse? Selene hesitou. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Falar sobre as necessidades emocionais negligenciadas de uma criança para os próprios pais da criança era um assunto delicado. Mas a honestidade sempre fora sua marca registrada, e Murilo merecia que alguém falasse por ele. Ele disse que sente muita saudade da senhora Patrícia, mas que quando ela está em casa, está sempre muito ocupada com outras coisas. Disse também que o senhor trabalha bastante e que ele tem medo de incomodar quando o senhor está cansado. Murilo é uma criança muito carente de atenção, senhor. Ele só quer alguém que pare para escutar o que ele tem para dizer sobre o mundo dele. A verdade doía como uma cirurgia sem anestesia, mas era necessária. As palavras de Selene atingiram Emílio como socos certeiros no estômago. Cada frase era uma lembrança dolorosa de todos os momentos em que ele escolheu o trabalho em vez da família. Lembrou-se de todos os jantares em que checava e-mails, enquanto Murilo tentava contar entusiasmado sobre o dia na escola. Lembrou-se de todas as vezes que disse: "Depois conversamos, filho, papai está ocupado agora", e nunca voltou para conversar. Lembrou-se de como Patrícia sempre reclamava que Murilo grudava demais nela, quando ela queria relaxar ou sair com as amigas. "E você?", perguntou ele, genuinamente curioso. "Como soube o que fazer com ele?" "Eu tenho uma filha de 9 anos, senhor. A Yasmin. Sei por experiência própria como é importante para uma criança se sentir vista, escutada de verdade. Não precisa de muito. Só de alguém que pare o mundo por uns minutos e dê atenção genuína. Que faça perguntas sobre o que eles pensam, sobre os sonhos deles." Emílio se sentou pesadamente na poltrona de couro italiana que havia custado mais de 10.000 reais. "Você tem uma filha?" "Eu nunca soube disso." "Tenho, sim. Moro com ela e com minha mãe numa casa simples aqui perto do bairro. Trabalho aqui para sustentar as duas."
A Yasmin às vezes pergunta por que eu passo tanto tempo cuidando de outras crianças e tão pouco tempo livre com ela. A voz de Selene falhou ligeiramente, revelando uma dor que ela carregava em silêncio. Mas eu faço o que precisa ser feito. É a vida que eu tenho. O impacto da ironia era devastador. Naquele momento, Emílio percebeu a ironia cruel da situação que se desdobrava diante dele. Enquanto ele, que tinha todos os recursos financeiros do mundo, negligenciava emocionalmente o próprio filho, Selene, mesmo com todas as limitações econômicas e a correria da vida de uma mãe solteira, conseguia oferecer a Murilo algo que ele jamais conseguira: atenção verdadeira, escuta genuína, presença emocional. E ainda por cima, ela própria fazia sacrifícios pessoais para cuidar do filho de outras pessoas. Trabalhava longas horas na casa de estranhos, abria mão de tempo precioso com a própria filha, tudo para garantir o sustento da família. Enquanto isso, ele tinha todo o tempo e dinheiro do mundo, mas havia terceirizado completamente a parte emocional da paternidade. Selene, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesta comigo, mesmo que a resposta seja difícil de ouvir. O que você acha que está faltando na vida do meu filho? Ela respirou fundo. Sabia que aquela conversa poderia custar seu emprego, especialmente se suas palavras fossem interpretadas como críticas aos patrões. Mas a preocupação genuína com Murilo falou mais alto que o medo das consequências. O senhor quer a verdade mesmo? Quero. Preciso. Murilo tem tudo que o dinheiro pode comprar, senhor Emílio. Ele tem o quarto mais bonito que eu já vi na vida, brinquedos que custam mais que meu salário mensal, roupas de marca, escola cara. Mas ele não tem o que não se compra com dinheiro: tempo de qualidade com os pais. Ele é uma criança muito inteligente, muito sensível, que quer dividir os pensamentos com alguém que ele ama. Quando eu conto histórias para ele, ou quando ele me conta sobre os sonhos dele, é como se eu fosse a primeira pessoa em semanas que realmente para escutar o que ele pensa sobre a vida. A ferida estava aberta, mas às vezes é preciso sentir a dor para começar a cura. Emílio fechou os olhos e massageou as têmporas. A verdade doía profundamente, mas era impossível negar sua validade. Tudo que Selene havia dito fazia sentido completo. Ele havia se convencido de que trabalhar duro para dar conforto material ao filho era a mesma coisa que ser um bom pai. Havia terceirizado o amor, a atenção, a presença emocional. E minha esposa? Murilo mencionou algo específico sobre ela? Selene hesitou mais uma vez. Falar sobre Patrícia era ainda mais delicado, porque envolvia questões de relacionamento entre o casal que não eram da sua conta. Ele disse que ama muito a senhora Patrícia, mas que ela sempre está, como ele mesmo disse, arrumada demais para brincar. Que ele tem medo de sujar as roupas dela ou desarrumar o cabelo dela quando quer um abraço. Ele me perguntou se todas as mães eram assim, se todas as mães tinham medo de se sujar brincando com os filhos. A ligação chegou no momento exato, como se o destino quisesse testar a nova percepção de Emílio. O telefone do escritório tocou. Era a Patrícia. Amor, vou me atrasar um pouquinho hoje. Encontrei umas amigas aqui no spa e decidimos jantar juntas no restaurante novo que abriu. Você consegue dar conta do Murilo sozinho hoje à noite? Dar conta, repetiu Emílio lentamente, olhando para Selene, que mantinha os olhos baixos com discrição. A expressão que sua esposa havia usado, dar conta, soava como se Murilo fosse uma obrigação trabalhosa a ser cumprida, não o filho amado que deveria ser prioridade. Patrícia, que horas você pretende chegar em casa? Ah, não sei ao certo. Talvez só depois das 10. Por quê? Aconteceu alguma coisa de grave? Não, nada de grave. Ele desligou sem se despedir, algo que jamais fazia nos relacionamentos profissionais, mas que havia se tornado comum nas conversas com a esposa. Selene se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Senhor Emílio, se o senhor preferir, eu posso ficar um pouco mais tarde hoje. Tenho certeza de que Murilo gostaria muito de terminar a história do dragão protetor. E eu posso preparar o jantar dele, dar banho. Não! A resposta veio firme, mas não ríspida. Hoje eu vou terminar a história com meu filho.
Hoje eu vou dar banho nele, fazer o jantar com ele, conversar sobre o dia na escola. Emílio se levantou e caminhou até a janela panorâmica que dava vista para o jardim perfeitamente planejado. Lá embaixo, o jardineiro aparava a grama com precisão milimétrica. Cada canteiro estava impecável, cada árvore podada com perfeição geométrica. Tudo na vida de Emílio era assim, perfeito do ponto de vista estético, organizado até o último detalhe, eficiente como uma máquina bem lubrificada, mas completamente vazio de alma, de espontaneidade, de conexão humana verdadeira. A mudança começava com uma pergunta simples, mas que mudaria tudo. Selene, posso te fazer mais uma pergunta? Claro, senhor. Como você faz isso? Como consegue se conectar com as crianças de uma forma tão natural? Existe algum segredo? Alguma técnica especial? Ela sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Era um sorriso triste, mas cheio de sabedoria simples. Eu escuto de verdade, senhor Emílio. Não finjo que estou escutando enquanto penso em outras coisas. Escuto mesmo o que eles têm para dizer. E pergunto sobre as opiniões deles. Crianças têm ideias incríveis sobre o mundo quando a gente dá espaço para elas falarem. Elas veem detalhes que os adultos não veem mais. Fazem conexões que a gente perdeu a capacidade de fazer. E como você aprendeu isso? Com a vida, senhor. Quando minha filha era pequena e eu trabalhava em várias casas para conseguir pagar o aluguel, eu chegava em casa morta de cansaço. Às vezes eu só queria deitar e dormir. Mas aí ela vinha com aqueles olhinhos brilhando, querendo me contar sobre o dia na escola, sobre um desenho que ela fez, sobre uma borboleta que viu na rua. E eu percebi que se eu não parasse para escutar naquele momento, se eu dissesse, depois, filha, mamãe tá muito cansada, ia perder aqueles momentos que não voltam mais. Criança cresce rápido, e quando elas param de querer conversar com a gente, é difícil reconquistar isso. As lições mais profundas da vida vinham dos lugares mais inesperados. Emílio absorveu cada palavra de Selene, como se fosse água no deserto. Havia algo profundamente humano e verdadeiro na simplicidade com que ela descrevia o amor parental. Não era sobre estratégias sofisticadas ou métodos pedagógicos avançados. Era sobre presença genuína, sobre escolher conscientemente estar disponível emocionalmente para os filhos. Você nunca pensou em estudar pedagogia, psicologia infantil, algo assim? Perguntou ele. Selene riu baixinho, mas sem amargura. Senhor Emílio, eu mal terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa. Depois engravidei da Yasmin muito nova e precisei me virar sozinha. Nunca tive condições de fazer uma faculdade, mas a vida me ensinou muita coisa sobre cuidar de gente pequena. E o pai da Yasmin? Sumiu quando soube da gravidez. Disse que era muito novo para ser pai, que tinha outros planos para a vida. Ela falou sem ressentimento, apenas constatando um fato. No começo foi muito difícil, mas depois eu entendi que foi melhor assim. Criança precisa de quem quer estar perto de verdade, não de quem está forçado a ficar. A maturidade e a sabedoria de Selene impressionaram Emílio profundamente. Aos 42 anos, com toda a sua educação formal e sucesso profissional, ele estava aprendendo lições fundamentais sobre a vida, com uma mulher que a sociedade classificaria como apenas uma faxineira. O retorno ao quarto de Murilo seria um teste da nova consciência de Emílio. Emílio voltou ao quarto do filho com um sentimento estranho no peito. Era uma mistura de nervosismo, expectativa e determinação. Murilo estava mexendo no tablet, mas sem muito interesse, apenas deslizando o dedo pela tela de forma mecânica. Quando viu o pai, seus olhos se iluminaram novamente com aquela alegria pura que só as crianças conseguem expressar. Papai, você voltou. Cadê a Selene? Ela teve que ir cuidar de outras coisas, filho. E sabe de uma coisa? Eu quero que você me conte sobre essa história do dragão protetor. Conta tudo desde o começo. Murilo se animou instantaneamente. Sério, papai? Você tem tempo mesmo para ouvir? Não vai aparecer nenhum trabalho importante? A pergunta inocente foi como uma punhalada no coração de Emílio.
Quantas vezes ele havia interrompido momentos com o filho por causa de trabalhos importantes? Quantas vezes Murilo havia desistido de tentar conversar porque sabia que o pai estava sempre ocupado demais? Filho, eu tenho todo o tempo do mundo para você. E sabe de uma coisa? Vou desligar o celular para ninguém nos incomodar. E pela primeira vez em muito tempo, isso era uma promessa verdadeira. Enquanto Murilo recontava a história de Selene com detalhes empolgantes, gesticulando animadamente e imitando as vozes dos personagens, Emílio percebeu coisas que nunca havia notado antes. A forma como os olhos do filho brilhavam quando falava sobre dragões, que protegiam crianças perdidas. A maneira como ele gesticulava com as mãos pequenas, tentando desenhar no ar o tamanho das asas da criatura mágica. A risada gostosa que escapava quando ele imitava o rugido poderoso do dragão. A pergunta que mudou tudo veio quando Emílio menos esperava. Papai, por que será que o dragão da história protegia as crianças perdidas na floresta? Emílio quase respondeu automaticamente algo como, porque era bonzinho, ou porque os dragões bons fazem isso. Mas lembrou-se do conselho de Selene sobre perguntar a opinião das crianças, sobre dar espaço para elas pensarem. Não sei, filho. O que você acha? Murilo pensou por um momento, franzindo a testa com seriedade. Eu acho que é porque ele sabia como é ruim se sentir sozinho e perdido. E ele não queria que nenhuma criança passasse por isso. Porque quando você está perdido, você fica com medo e triste, né? E o dragão lembrava de como era essa sensação. A resposta simples e profunda deixou Emílio sem palavras. Seu filho de 8 anos acabara de lhe dar uma lição sobre empatia e proteção que nenhum curso de liderança empresarial, nenhum livro de gestão, nenhuma palestra motivacional jamais havia ensinado. A criança havia compreendido intuitivamente que cuidar dos outros nasce da própria experiência de vulnerabilidade. Murilo, você já se sentiu perdido e sozinho? O menino baixou os olhos, brincando com a ponta do lençol. Às vezes, principalmente quando vocês estão aqui em casa, mas parecem estar longe mesmo assim. Como se estivessem pensando em coisas muito importantes e eu fosse pequeno demais para entender. A confissão inocente destruiu as últimas defesas de Emílio. A honestidade brutal da criança foi devastadora. Murilo havia descrito com precisão cirúrgica o que acontecia na família. Presença física, mas ausência emocional. Pais fisicamente presentes, mas mentalmente ocupados com outras prioridades. Emílio sentou na beirada da cama e, pela primeira vez em anos, realmente olhou para seu filho. Não uma olhada rápida para verificar se ele estava bem vestido ou se havia feito a lição de casa. Um olhar real, demorado, que via Murilo como uma pessoa completa. Viu as sardas pequenas espalhadas pelo nariz. Viu os cabelos loiros e bagunçados que Patrícia sempre queria pentear com gel. Viu os olhos verdes e expressivos que brilhavam com inteligência e sensibilidade. Viu também uma tristeza sutil que uma criança de 8 anos não deveria carregar. Filho, eu sinto muito. Por quê, papai? Por não ter sido o pai que você merece ter. Murilo ficou confuso. Mas você é um pai bom, papai. Você me dá tudo o que eu peço. Me leva para a escola cara, me compra brinquedos legais. Nossa casa é a mais bonita do bairro. Dar coisas é a parte fácil, Murilo. O difícil é dar atenção, tempo, presença de verdade. E eu não tenho feito isso. Eu tenho sido um estranho que mora na mesma casa que você. O menino se aproximou e abraçou o pai espontaneamente. Mas você está fazendo isso agora, papai. Você está aqui conversando comigo, escutando a história. Isso já é diferente. Aquele abraço simples despedaçou todas as defesas emocionais que Emílio havia construído ao longo dos anos. Ele abraçou o filho de volta, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma conexão genuína com outra pessoa. Não uma conexão baseada em interesses comerciais, em status social ou em obrigações familiares. Uma conexão humana real, baseada em amor, em vulnerabilidade compartilhada, em presença emocional verdadeira. Murilo, o que você mais gosta de fazer? Você quer saber mesmo? Quero muito. Eu gosto de ler sobre animais, especialmente sobre como eles cuidam dos filhotes.
E gosto de desenhar e de fazer perguntas sobre como as coisas funcionam. E eu gostaria muito de ter um cachorro para cuidar. Emílio ficou surpreso. Ele não sabia que o filho gostava de ler sobre animais, não sabia que ele desenhava. E definitivamente não sabia que Murilo queria um cachorro. Como era possível que ele morasse na mesma casa que essa criança por 8 anos e não conhecesse seus interesses básicos? Por que você nunca me disse que queria um cachorro? Porque eu achei que você ia dizer que dá muito trabalho, que suja a casa, que você não tem tempo para cuidar. E porque a mamãe sempre fala que cachorro tem pelo e faz bagunça. A mudança de perspectiva estava acontecendo, mas seria um processo longo e desafiador. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão mudou drasticamente. Emílio começou a chegar em casa às 6 da tarde, não para trancar-se no escritório checando e-mails, mas para conversar com Murilo sobre o dia na escola. Descobriu que o filho tinha opiniões fascinantes sobre os livros que lia na biblioteca da escola, que adorava matemática, porque os números sempre fazem sentido, e que sonhava em ser veterinário para cuidar de animais machucados. Descobriu também que Murilo observava detalhes que escapavam completamente aos adultos. Como o jardineiro sempre cantarolava a mesma música enquanto trabalhava, como as folhas das árvores mudavam de cor em padrões diferentes, como os pássaros que visitavam o jardim tinham personalidades distintas. Selene observava as mudanças com alegria discreta. Ela continuava seu trabalho normalmente, limpando os cômodos da casa com o mesmo cuidado de sempre, mas agora frequentemente encontrava pai e filho conversando nos momentos que antes eram preenchidos por silêncios constrangedores ou por distrações eletrônicas. "Senhor Emílio", disse ela numa tarde, enquanto organizava os livros da biblioteca. "Posso falar uma coisa?" "Claro, Selene. O senhor não imagina como Murilo está diferente. Ele me conta todos os dias sobre as conversas que vocês têm. Conta que o senhor pergunta sobre os desenhos dele, sobre os livros que ele leu. Ele está muito mais alegre, mais confiante, mais comunicativo." Emílio sorriu. "E eu devo essa descoberta completamente a você. Foi você quem me abriu os olhos para ver meu próprio filho." "Não, senhor Emílio. O senhor só precisava de um empurrãozinho para enxergar o que já estava aqui o tempo todo. O amor entre pai e filho sempre existiu. Às vezes ele só precisa de espaço para crescer, de tempo para se manifestar. Mas a transformação mais difícil ainda estava por vir. O confronto com Patrícia. Patrícia chegou em casa na sexta-feira à noite, carregando várias sacolas de compras de lojas caras, e encontrou uma cena que a deixou visivelmente desconcertada. Emílio e Murilo estavam no chão da sala de estar, montando um quebra-cabeça gigante de 1000 peças que retratava um mapa mundi detalhado. "O que é isso?" perguntou ela, claramente surpresa com a cena doméstica. "É um mapa do mundo, mãe", respondeu Murilo animadamente, sem levantar os olhos do quebra-cabeça. "O papai está me ensinando sobre todos os países onde nossa empresa tem negócios. Olha, aqui é o Brasil, e aqui é a Argentina, onde nasceu o bisavô, e aqui é os Estados Unidos, onde a gente compra as máquinas agrícolas." Patrícia olhou para o marido com uma expressão que misturava confusão e leve irritação. "Emílio, precisamos conversar." No quarto. No quarto do casal, decorado com móveis importados e obras de arte originais, Patrícia foi direta ao ponto. "O que está acontecendo com você? Essa semana você chegou cedo todos os dias, cancelou 3 jantares de negócios importantes, perdeu 2 reuniões do clube e agora está no chão brincando de quebra-cabeça como se fosse uma criança. Estou aprendendo a ser pai." "Você sempre foi pai, Emílio. Um pai provedor, responsável, que dá o melhor de tudo para o nosso filho. Murilo tem tudo que qualquer criança poderia querer." "Não, Patrícia. Eu era um estranho bem vestido que pagava as contas. Agora estou tentando ser o pai que Murilo realmente precisa." Ela cruzou os braços defensivamente. "E o que exatamente eu tenho a ver com essa sua nova fase?" A conversa mais difícil do casamento estava prestes a acontecer. Emílio respirou fundo, sabendo que as próximas palavras poderiam mudar completamente a dinâmica do relacionamento deles. "Murilo disse algo que me marcou profundamente.
Ele disse que queria que você fosse como a Selene. O rosto de Patrícia endureceu imediatamente. Como assim, como a Selene? O que uma faxineira tem que eu não tenho? Eu sou formada, culta, elegante, tenho conexões sociais importantes. Como você ousa me comparar com uma empregada doméstica? Eu não estou te comparando com ninguém, Patrícia. Estou te contando o que nosso filho de 8 anos sente em relação a nós dois. Ele te ama profundamente, mas sente que não pode se aproximar de você, porque você está sempre preocupada em manter as aparências. Manter as aparências? Emílio, eu cuido da minha aparência pessoal, da decoração da casa, das questões sociais da nossa família. Eu organizo eventos beneficentes, participo de comitês importantes, represento nossa família nos círculos sociais adequados. Eu sou uma mãe presente e dedicada. Você é uma mãe fisicamente presente quando está em casa, Patrícia. Mas, emocionalmente, Emílio hesitou, procurando as palavras certas. Murilo tem medo de sujar suas roupas quando quer um abraço. Ele tem medo de desarrumar seu cabelo quando quer carinho. Ele me perguntou se todas as mães são arrumadas demais para brincar. A reação de Patrícia confirmou os piores receios de Emílio sobre a resistência dela à mudança. Patrícia o interrompeu, visivelmente irritada e defensiva. Sabe de uma coisa, Emílio? Acho que você está exagerando dramaticamente. Murilo é uma criança mimada que tem absolutamente tudo o que quer. Se ele está carente emocionalmente, talvez seja porque vocês dois estão sendo melodramáticos demais, criando problemas onde não existem. Patrícia. Não, Emílio. Eu fui criada de uma forma específica. Aprendi que uma mulher deve sempre estar apresentável, que uma mãe deve ser um exemplo de elegância e sofisticação para os filhos. Eu não vou me rebaixar a ficar rolando no chão, sujando a roupa, desarrumando o cabelo, para satisfazer os caprichos de uma criança que já tem tudo. A frieza da resposta deixou Emílio chocado. Para Patrícia, demonstrar afeto físico espontâneo, brincar sem se preocupar com a aparência, estar emocionalmente disponível, tudo isso era se rebaixar. Ela havia reduzido o pedido de atenção emocional do próprio filho a caprichos de uma criança mimada. Você está falando do nosso filho, Patrícia. Estou falando de educar nosso filho para a realidade do mundo. Ele precisa aprender que existem momentos apropriados para cada coisa, que existem formas adequadas de se comportar, que não se pode simplesmente satisfazer todos os impulsos emocionais. A divergência fundamental sobre paternidade estava se revelando irreconciliável. Naquela noite, deitado ao lado de uma esposa que dormia tranquilamente depois de tomar um relaxante muscular, Emílio ficou olhando para o teto do quarto e se perguntando como dois adultos que viviam na mesma casa podiam ter visões tão radicalmente diferentes sobre como amar e cuidar de uma criança. Ele amava Patrícia, ou pelo menos amava a mulher que ela havia sido quando se casaram. Mas pela primeira vez em 15 anos de casamento, questionou se eles realmente queriam as mesmas coisas para a família que haviam construído. Será que era possível conciliar dois estilos tão diferentes de parentalidade? Será que Murilo conseguiria crescer emocionalmente saudável com uma mãe que considerava afeto espontâneo como rebaixamento? A segunda-feira trouxe um teste inesperado que revelaria o verdadeiro caráter de cada pessoa. Na segunda-feira seguinte, Murilo chegou da escola com febre alta e mal-estar. Emílio estava numa reunião crucial com investidores japoneses quando recebeu o telefonema urgente da secretaria escolar. Sem pensar duas vezes, interrompeu a reunião, pediu desculpas aos clientes internacionais e disse que teria que remarcar porque seu filho precisava dele. Os sócios ficaram visivelmente contrariados. Era um contrato de 20 milhões de dólares que estava sendo negociado. Mas para Emílio, a escolha era clara. Murilo estava em primeiro lugar. Em casa, encontrou uma cena que o tocou profundamente. Selene havia preparado um chá de camomila para Murilo, que estava deitado no sofá da sala, claramente abatido pela febre. Ela havia colocado uma compressa fria na testa dele e estava lendo baixinho um livro de aventuras para distraí-lo do mal-estar. Como você soube que ele estava doente? Perguntou Emílio. A escola me ligou primeiro, senhor.
Como não conseguiram falar com o senhor imediatamente, nem com a senhora Patrícia, a secretária ligou aqui em casa. Ela tem nosso número de emergência. Eu disse que cuidaria do Murilo até um dos senhores chegar, que ele não ficaria sozinho de jeito nenhum. Emílio ficou surpreso e tocado ao mesmo tempo. A escola tem você como contato de emergência? Não oficialmente não. Mas a dona Maria, que trabalha na secretaria, me conhece porque às vezes eu vou buscar Murilo quando os senhores não podem. Ela sabia que eu jamais deixaria uma criança doente sozinha, mesmo não sendo minha obrigação oficial. A dedicação de Selene contrastava drasticamente com a reação de Patrícia. Patrícia chegou 2 horas depois, visivelmente irritada por ter sido obrigada a interromper uma sessão de massagem e um almoço social com amigas influentes. Ele tá com muita febre? Perguntou, mantendo distância do sofá onde Murilo estava deitado. Tô melhor agora, mãe, respondeu Murilo com a voz fraca. A Selene fez um chá muito gostoso e colocou uma compressa gelada na minha testa. E ela tá lendo uma história de aventura para mim. Ótimo, filho. Selene, você pode continuar cuidando dele? Eu preciso voltar porque tinha compromissos importantes hoje que já precisei cancelar? Não. A interrupção firme de Emílio pegou todos de surpresa. Patrícia, nosso filho está doente. O lugar de nós dois é aqui ao lado dele. Emílio, é apenas uma febre simples de criança. Selene está cuidando muito bem dele. E eu tinha compromissos que não posso cancelar de novo. O comitê beneficente está contando comigo para organizar o evento de arrecadação de fundos. Mais importante que nosso filho? Não seja dramático. Murilo está sendo bem cuidado. E esses compromissos sociais são importantes para nossa reputação e nossos negócios. A discussão que se seguiu expôs feridas profundas no relacionamento do casal. A argumentação que aconteceu a seguir foi a mais intensa que o casal já havia tido em 15 anos de casamento. Patrícia acusou Emílio de estar se tornando sentimental demais, de estar mimando excessivamente Murilo e de estar prejudicando a educação rígida que ela considerava necessária para formar o caráter do menino. Emílio, por sua vez, confrontou a esposa sobre suas prioridades distorcidas, sobre a falta de conexão emocional genuína com o filho e sobre o fato de que ela parecia mais preocupada com a opinião de estranhos do que com as necessidades emocionais da própria família. No meio da discussão acalorada, Murilo começou a chorar. Não pela febre ou pelo mal-estar físico, mas pelo barulho, pela tensão palpável no ar, pela sensação de que estava sendo a causa de problemas entre os pais. Foi Selene quem imediatamente se aproximou do menino, se ajoelhou ao lado do sofá e disse com voz suave e reconfortante: "Fica tranquilo, meu anjo. Às vezes os adultos discordam sobre a melhor forma de cuidar de quem eles amam, mas isso não é culpa sua. Você não fez nada de errado." A sabedoria simples de Selene trouxe clareza para o momento de crise. A simplicidade e a sabedoria da frase fizeram Emílio e Patrícia pararem de discutir instantaneamente. Eles olharam para a cena. Selene consolando Murilo com uma ternura completamente natural, o menino se acalmando imediatamente em resposta ao cuidado genuíno. Patrícia observou a interação com uma expressão complexa que misturava admiração, inadequação e, pela primeira vez, um pouco de autocrítica genuína. "Eu?", começou ela, mas não conseguiu terminar a frase. Suas defesas estavam se desmoronando diante da evidência clara de como uma criança respondia ao cuidado emocional verdadeiro. Emílio se aproximou e colocou a mão no ombro da esposa. Não com irritação, mas com compreensão. "Patrícia, não é tarde demais para aprendermos. Não é tarde demais para mudarmos." Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Lágrimas que ela raramente permitia que alguém visse. "Emílio, eu não sei como fazer isso. Eu fui criada para ser uma esposa perfeita do ponto de vista social. Uma mãe apresentável que dá o exemplo correto. Ninguém nunca me ensinou como ser carinhosa assim, de um jeito simples e natural." A vulnerabilidade de Patrícia revelou que sua rigidez emocional tinha origem na própria educação. Foi a primeira vez que Patrícia demonstrou vulnerabilidade genuína sobre sua maternidade. Emílio percebeu que a frieza emocional da esposa não vinha necessariamente de falta de amor pelo filho,
mas de uma educação rígida que a havia ensinado que demonstrações espontâneas de afeto eram sinais de fraqueza ou falta de classe. Selene, disse Emílio, tomando uma decisão que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Você aceitaria nos ajudar? Nos ensinar como ser melhores pais? Como nos conectar de verdade com Murilo? A pergunta pegou todos de surpresa, especialmente Selene. Senhor Emílio, eu não tenho qualificação profissional para isso. Eu não estudei pedagogia nem psicologia. Você só tem algo que nós dois perdemos ao longo do caminho. A capacidade de se conectar genuinamente com uma criança. E nós queremos muito aprender isso. Selene olhou para Patrícia, procurando confirmação. A senhora também gostaria que eu ajudasse? Patrícia respirou fundo, engolindo o orgulho que sempre a havia caracterizado. Sim, eu quero aprender a ser a mãe que Murilo merece ter. O que aconteceu a partir dali foi uma experiência transformadora para toda a família. O que se desenvolveu a partir daquele momento foi algo completamente inusitado e tocante. Selene, inicialmente relutante e se sentindo inadequada para o papel, aceitou ajudar o casal a reconstruir emocionalmente a relação com Murilo. Não era uma dinâmica tradicional de patrões e empregada. Era mais como uma amiga experiente, compartilhando conhecimento sobre maternidade e paternidade com pessoas que queriam genuinamente melhorar, mas não sabiam por onde começar. As semanas que se seguiram foram de descobertas diárias para todos os envolvidos. Patrícia teve que aprender coisas básicas que para Selene eram instintivas, como sentar no chão e brincar sem se preocupar se ia amassar a roupa ou desarrumar o cabelo. Como ouvir as histórias mirabolantes que Murilo inventava sem corrigi-lo constantemente ou apressá-lo para ir direto ao ponto. Como dar abraços espontâneos, sem motivo específico, apenas porque o filho estava por perto, e ela sentia vontade de demonstrar afeto. Emílio, por sua vez, descobriu que ser pai presente não significava apenas prover financeiramente e aparecer nos eventos escolares importantes. Significava estar envolvido nos momentos pequenos e cotidianos. A lição de casa, a hora do banho, a escolha da roupa para o dia seguinte, as conversas sobre os sonhos e medos infantis. A própria Selene estava passando por uma jornada paralela de autoconhecimento. Selene observava as transformações com o coração aquecido, mas ela também estava sendo afetada profundamente pela experiência. A proximidade com aquela família a fez refletir intensamente sobre sua própria relação com Yasmin. Estava sendo para a própria filha a mãe presente e atenta que ensinava outros pais a serem? Ou estava cometendo o mesmo erro de Emílio e Patrícia, negligenciando emocionalmente a pessoa mais importante da sua vida enquanto cuidava dos filhos de outras pessoas? Senhor Emílio, disse ela numa tarde ensolarada, enquanto observavam Murilo brincar no jardim com um carrinho de controle remoto. Eu preciso te contar uma coisa importante. Eles estavam sentados na varanda, observando Patrícia brincar com o filho. Algo que algumas semanas antes seria impensável. Ela estava no chão, fazendo vozes diferentes para os personagens que inventavam juntos, rindo das piadas sem sentido de Murilo. Pode falar, Selene. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Casa dos Senhores, eu fazia isso exclusivamente pelo salário. Eu precisava desesperadamente sustentar minha filha e minha mãe. Mas conviver com vocês, especialmente acompanhar o crescimento emocional do Murilo, me fez perceber uma coisa dolorosa. Eu estava fazendo com minha própria filha exatamente o que vocês faziam com ele. Emílio a olhou com atenção total. Como assim? Eu dava para Yasmin o básico material. Comida, roupa, escola, casa. Mas não estava dando presença emocional de verdade. Eu chegava em casa exausta de cuidar de outras casas, de outras crianças, e não tinha energia para sentar com ela e conversar sobre os sonhos dela, sobre as dificuldades na escola, sobre o que ela pensava sobre a vida. A decisão de Selene revelou que ela tinha aprendido as próprias lições que estava ensinando. Por isso, continuou ela, eu gostaria de reduzir meu horário de trabalho aqui, trabalhar meio período apenas. Sei que isso significa ganhar menos dinheiro e vai ser mais difícil financeiramente. Mas eu quero ter tempo de qualidade com a Yasmin também.
Ela merece ter uma mãe presente, não apenas uma mãe provedora. A decisão de Selene poderia ter sido vista como um problema prático pelos patrões. Em vez disso, para Emílio foi a confirmação definitiva de que ela realmente compreendia e vivia os princípios que estava ensinando. Ela não era apenas uma teórica da maternidade consciente. Era alguém disposta a fazer sacrifícios financeiros concretos pelo bem-estar emocional da própria filha. Selene, que tal se a gente ajustar as coisas de uma forma diferente? Você poderia trabalhar meio período aqui na nossa casa e usar o tempo livre para ficar com Yasmin. Mas vamos manter seu salário integral. O que você acha dessa proposta? Ela ficou visivelmente emocionada. Senhor Emílio, isso seria o mínimo que podemos fazer por alguém que nos ajudou a encontrar de volta o que havia se perdido na nossa família. Além disso, Yasmin é sempre bem-vinda aqui. Murilo adoraria ter uma amiga para brincar. 6 meses depois, a transformação da família era completa e inspiradora. 6 meses depois daquele momento transformador no quarto de Murilo, a mansão do Sá tinha uma energia completamente diferente. As refeições familiares haviam se tornado momentos sagrados de conversa genuína, onde Murilo compartilhava seus pensamentos e sonhos sem medo de julgamento ou pressa. Os fins de semana eram dedicados a atividades em família que nenhum deles fazia antes: piqueniques no parque municipal, visitas ao zoológico e ao aquário, tardes de jogos de tabuleiro na sala, sessões de cinema em casa com pipoca feita por eles mesmos. Selene trouxe Yasmin várias vezes para brincar com Murilo, e a amizade entre as duas crianças floresceu de forma natural e bonita. Yasmin, uma menina esperta e comunicativa de 9 anos, se encantou inicialmente com os brinquedos caros e a casa grande, mas o que mais a impressionou foi observar como Murilo tinha pais que conversavam com ele de verdade sobre coisas importantes. "Mãe", disse Yasmin numa tarde, enquanto elas voltavam para casa de ônibus, "agora eu entendo por que você gostava tanto de cuidar do Murilo e da família dele. Eles são pessoas que se importam de verdade umas com as outras." "E nós também somos assim, filha", respondeu Selene, segurando a mão pequena da menina. "A diferença é que agora eu estou realmente aqui presente para ver nossa própria família crescer e se fortalecer." A mudança não foi instantânea, nem livre de obstáculos. Houve recaídas ocasionais, momentos de tensão, discussões sobre métodos diferentes de criação. Patrícia, às vezes, ainda lutava contra seus instintos profundamente arraigados de perfeição e controle da aparência. Emílio ocasionalmente se perdia em questões urgentes de trabalho e precisava ser gentilmente lembrado das novas prioridades familiares. Mas a diferença fundamental era que agora todos estavam conscientes da importância vital da presença emocional e lutavam ativamente para mantê-la como prioridade. Eles haviam desenvolvido sinais e sistemas para se ajudarem mutuamente a manter o foco no que realmente importava. Murilo, por sua vez, floresceu de uma forma que surpreendeu até mesmo seus professores na escola. Suas notas melhoraram significativamente, não porque os pais pressionaram academicamente, mas porque ele se sentia mais seguro e confiante em todos os aspectos da vida. Ele fez novos amigos na escola, se inscreveu em atividades extracurriculares que realmente o interessavam e principalmente sorria com muito mais frequência. 1 ano depois daquele momento decisivo no quarto de Murilo, a família Sá organizava uma festa de aniversário no jardim da mansão. Entre os convidados estavam colegas de trabalho de Emílio, amigas do círculo social de Patrícia, algumas famílias de amigos de escola de Murilo e, pela primeira vez, Selene com sua filha Yasmin e sua mãe, Dona Antônia. "Vocês mudaram completamente", comentou Roberto, o principal sócio de Emílio nos negócios. "O garoto está irreconhecível em termos de personalidade. Muito mais comunicativo, muito mais alegre, muito mais seguro de si mesmo. E você, Emílio", acrescentou a esposa de Roberto, observando como ele brincava naturalmente com as crianças, "parece uma pessoa totalmente diferente, mais leve, mais presente, mais humano." Patrícia, que estava preparando uma salada de frutas ao lado de outras mães, sorriu com um orgulho diferente do que costumava sentir.
A gente aprendeu que ser família vai muito além de morar na mesma casa e ter as mesmas condições financeiras. É sobre escolher conscientemente, todos os dias, se conectar emocionalmente de verdade. Com quem vocês aprenderam isso? Perguntou uma das amigas, genuinamente curiosa sobre a transformação que estava sendo óbvia para todos. Patrícia olhou carinhosamente para Selene, que estava no outro lado do jardim ajudando Yasmin e Murilo a montar uma barraca de acampamento improvisada com lençóis e cadeiras, com alguém que sempre soube instintivamente o que nós dois demoramos décadas para descobrir, que cuidar verdadeiramente de uma criança é muito mais profundo que simplesmente suprir as necessidades físicas e materiais. É sobre nutrir a alma dela. É sobre estar presente emocionalmente nos momentos grandes e pequenos. Ao final da tarde, quando todos os convidados já haviam ido embora, a família Sá, junto com Selene, Yasmin e Dona Antônia, ficaram na varanda, observando-lhe o pôr do sol. Murilo estava deitado confortavelmente no colo de Patrícia, que acariciava seus cabelos distraidamente. Um gesto que um ano antes seria impensável para ela. Yasmin brincava tranquilamente com um quebra-cabeça pequeno ao lado de Selene. Emílio estava sentado no chão, apoiado na cadeira onde estava Patrícia, e Dona Antônia balançava suavemente numa cadeira de balanço. Sabe o que eu estava pensando? Disse Murilo, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido. O que, meu filho? Perguntou Emílio. Lembra daquela história do dragão protetor que a Selene costumava me contar? Lembro perfeitamente. Eu acho que todo mundo aqui nesta varanda é como um dragão protetor de alguém. A simplicidade e a profundidade da observação do menino tocaram profundamente todos os adultos presentes. Selene sorriu, lembrando-se de como aquela história infantil havia sido, sem que ninguém planejasse, o ponto de partida para toda a transformação que aconteceu depois. Por que você acha isso, meu anjo? Perguntou ela carinhosamente. Porque vocês todos cuidam uns dos outros de um jeito muito especial. Não só do corpo, mas do coração também. E é isso que fazem os dragões protetores da história. Eles cuidam do que é mais importante e precioso. Naquele momento, com a luz dourada do entardecer banhando suavemente o jardim e a varanda, todos compreenderam que haviam encontrado algo extraordinariamente raro e precioso. Uma família verdadeira. Não apenas por laços de sangue, não apenas por proximidade física ou situação econômica, mas por uma conexão emocional genuína e consciente, construída pacientemente com presença, cuidado e, acima de tudo, amor traduzido em ações cotidianas. A luz suave que agora invadia a varanda era exatamente a mesma que um ano antes iluminara aquele quarto infantil, onde uma frase simples e honesta de uma criança mudara para sempre o destino de todos eles. Mas agora ela não revelava carência, ausência ou negligência emocional. Revelava plenitude, conexão profunda, amor conscientemente praticado através de gestos diários de atenção e cuidado genuíno. Emílio olhou ao redor da varanda e viu não apenas uma cena domesticamente bonita, mas o resultado direto de uma escolha consciente e corajosa que ele e Patrícia fizeram. A escolha de serem pais verdadeiros, não apenas provedores financeiros. A escolha de verem Murilo como uma pessoa completa e complexa, digna de tempo, atenção e respeito profundo. Selene, observando a família que havia ajudado a curar emocionalmente e sendo cuidada por ela ao mesmo tempo, percebeu que às vezes os milagres mais profundos não vêm do céu como intervenções sobrenaturais, mas nascem das conexões humanas mais simples, sinceras e conscientes. Ela chegara àquela mansão como uma funcionária contratada por necessidade financeira, mas encontrara algo muito maior e mais significativo. Uma família estendida onde todos genuinamente cuidavam de todos. Yasmin, brincando tranquilamente ao lado da mãe com total segurança e confiança, representava simbolicamente a próxima geração dessa nova forma de amar e cuidar. Uma criança que cresceria sabendo que ser ouvida, respeitada e cuidada emocionalmente era um direito humano básico, não um privilégio raro. E Murilo,
O menino que um dia desejara inocentemente ter uma mãe, igual a Selene, agora tinha algo ainda melhor e mais completo. Uma mãe que aprendera a ser ela mesma de uma forma mais amorosa e presente, um pai emocionalmente disponível e participativo, e uma família estendida que compreendia profundamente o verdadeiro significado da palavra cuidado. Quando a primeira estrela surgiu timidamente no céu que escurecia, Murilo fez um pedido silencioso. Não era para ter mais brinquedos caros, mais viagens internacionais ou uma casa ainda maior. Era para que aquele momento específico, aquela sensação inconfundível de estar completo e verdadeiramente amado, durasse para sempre. E talvez, de alguma forma misteriosa e bela, o pedido já estivesse sendo atendido a cada dia que passava, a cada conversa sincera entre pai e filho, a cada abraço espontâneo, a cada momento de presença emocional genuína que aquela família conscientemente escolhia cultivar e proteger. A história que começou com uma criança emocionalmente carente de atenção verdadeira terminava com a certeza transformadora de que o amor, quando traduzido consistentemente em presença consciente e cuidado genuíno, tem o poder real de curar feridas profundas, transformar relacionamentos e criar laços que transcendem completamente qualquer diferença social, econômica ou educacional. E que, às vezes, as maiores e mais importantes lições sobre como amar de verdade vêm das pessoas mais simples e humildes, que conseguiram preservar algo que o mundo complicado e competitivo quase sempre faz esquecer: a capacidade natural e profundamente humana de cuidar genuinamente uns dos outros. Se essa história tocou seu coração, comenta "Eu creio no cuidado" e manda para alguém que precisa lembrar que presença emocional vale muito mais que qualquer presente material. Qual foi a última vez que você parou tudo para escutar de verdade o coração de quem você ama? Qual foi a última vez que alguém te